Euronews Noite, bem-vindo. Nova legislatura, novo cenário político em Portugal. Os portugueses votaram, puxaram as orelhas à direita tradicional e renovaram a necessidade e o entendimento dos socialistas com outras forças políticas. Terminadas as eleições, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa quer acelerar a formação de um governo. Ofensiva turca iminente no noroeste da Síria. Tropas norte-americanas começaram a retirar da região. Curdos prometem defender-se. Nobel da Medicina atribuído a 3 cientistas, 2 norte-americanos e um britânico. O Partido Socialista saiu vencedor das legislativas em Portugal com mais de 36% dos votos. Não conseguiu maioria absoluta e precisa de uma nova garantia de estabilidade. Face a um Conselho Europeu e o Brexit à vista, o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa quer rapidez no processo de formação do novo governo. Marcelo Rebelo de Sousa tem pressa na formação do novo governo. Virada à página das eleições legislativas, que o Partido Socialista venceu sem maioria absoluta, o Presidente da República dá início já esta terça-feira às audições dos 10 partidos que garantiram representação parlamentar. Para o chefe de Estado, a realização do Conselho Europeu nos dias 17 e 18 e o anunciado Brexit em 31 de outubro exigem uma tomada de posição do Primeiro-Ministro indigitado que reflita o novo Parlamento. Na semana que vem há um Conselho Europeu muito importante para discutir o Brexit, antes do dia 31 de outubro. E conviria que o Primeiro-Ministro indigitado ouvisse os partidos numa composição diferente do Parlamento, portanto já deste Parlamento acabado de eleger, os ouvisse sobre os temas europeus antes da tomada de posição no Conselho Europeu. O novo Executivo pode ser empossado ainda antes do final do mês, mas resta saber qual a solução de estabilidade. Depois de uma legislatura em que o PS governou com acordos com o Bloco de Esquerda e Partido Comunista, os socialistas têm agora outra liberdade. Desde a manutenção da atual solução à possível experiência com apenas um dos parceiros ou com outras forças políticas, Marcelo Rebelo de Sousa quer apenas uma garantia. Tal como aconteceu na legislatura anterior, o Presidente vai fazer tudo para que haja estabilidade. Do lado da oposição não se passaram ainda 24 horas das eleições e já sopram ventos de mudança. Assunção Cristas assumiu a derrota pesada do CDS em plena noite eleitoral e anunciou a saída. Já no PSD, Rui Rio disse que o desaire histórico não se confirmou e deixou o futuro em aberto. No entanto, as distritais de Castelo Branco, Santarém ou Viseu já vieram reclamar novos rostos e novas estratégias. As eleições deste domingo deram a vitória ao PS, seguindo-se PSD, BE, CDU, CDS-PP e PAN. O sufrágio ditou ainda a eleição inédita de deputados dos partidos Chega, Iniciativa Liberal e Livre. Os resultados das eleições em Portugal não são uma grande surpresa. No entanto, existem alguns dados que importa reter, como a derrota do CDS, por exemplo, ou a entrada em cena de 3 novas forças políticas na Assembleia da República, casos do Chega, do Iniciativa Liberal e também do Livre. Para analisar estes resultados, temos a partir de Lisboa Pedro Benevides, editor de política do jornal Observador. Olá, Pedro. Olá. Como fazes a análise destes resultados das eleições? Bom, eu diria que há um grande vencedor, que é António Costa, apesar de não ter tido a maioria absoluta que os socialistas chegaram a pensar, ele consegue um resultado bastante bom, até porque desta vez ganhou as eleições, ao contrário do que tinha acontecido há 4 anos, quando ele não ganhou, mas mesmo assim conseguiu formar o governo. Ele tem uma bancada maior, tem mais força negocial e, por outro lado, viu os seus parceiros à esquerda, com os quais conseguiu governar, a verem, ou no caso dos comunistas, a perderem força, ou no caso do Bloco de Esquerda, a não conseguir capitalizar e ganhar mais votos com esta experiência. Portanto, António Costa sai claramente reforçado. Por outro lado, à direita temos resultados francamente maus, não só nos democratas cristãos, do CDS, como também no partido de centro-direita, o PSD, que apesar de não ter tido um resultado tão mau como se chegou a equacionar há alguns meses, teve um valor de votos e de mandatos que está próximo dos piores resultados da história do partido, porque uma vez foi. E como vai fazer António Costa para governar? Que alianças poderá fazer? Nós falamos de coligações, mas na verdade não será disso que se trata. Nenhum destes partidos quer entrar no governo com António Costa, querem e estão disponíveis para negociar acordos
com o primeiro-ministro, o futuro primeiro-ministro português. A questão que agora interessa saber é se vão ser acordos como tivemos até agora, que eram, enfim, com o horizonte da legislatura, que foram pensados para 4 anos, ou se vamos ter negociações caso a caso, orçamento a orçamento, medida a medida. E essa parece ser a hipótese mais forte. Pedro, muito obrigado pelas tuas explicações claras. Bom trabalho e até breve. Obrigado, até breve. Os líderes das instituições europeias felicitaram António Costa pela vitória. A correspondente da Euronews em Bruxelas, Isabel Marques da Silva, dá conta das mensagens dirigidas ao líder socialista português. António Costa deverá ser felicitado pessoalmente pelos homólogos do Conselho Europeu quando vier a Bruxelas para a cimeira de 17 e 18 de outubro, onde se debaterá o complicado processo do Brexit. O primeiro-ministro de Portugal é um dos chefes de Estado ou de Governo da União Europeia considerado muito hábil na negociação a nível comunitário, tendo sido um dos 6 escolhidos para o processo de diálogos políticos que ditou a escolha de Ursula von der Leyen para presidir a Comissão Europeia. Na carta de parabéns a António Costa, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse esperar que o governo do primeiro-ministro continue a desempenhar um papel construtivo nos temas mais relevantes, tais como emergência climática, conflitos comerciais, orçamento plurianual, migração, conclusão da União Económica e Monetária, bem como o Brexit. O atual executivo não deixou de cumprimentar António Costa, salientando o facto do país ter ultrapassado momentos muito difíceis e dizendo que conta com o chefe de governo para novos desafios. Em nome da Comissão, o presidente Juncker agradece ao primeiro-ministro português pelo apoio e solidariedade de Portugal aos seus parceiros, apesar de numerosos momentos difíceis. O presidente está confiante de que o primeiro-ministro Costa formará um governo que permitirá a Portugal enfrentar quaisquer desafios, garantindo ao mesmo tempo que Portugal continua a ser um membro ativo e comprometido com a nossa União. Com Portugal, apenas 8 dos 28 Estados-membros da União Europeia são governados pelo centro-esquerda, incluindo a vizinha Espanha. O chefe de governo, Pedro Sánchez, deixou uma mensagem no Twitter dizendo: a sociedade portuguesa escolhe novamente estabilidade, igualdade e justiça social. Com a vitória dos socialistas, há um compromisso com o projeto de esquerda progressista e modernizador. António Costa, em dupla com o seu ministro das Finanças, Mário Centeno, que conseguiu eleger para presidente do Eurogrupo, provou que se podia reverter as medidas de austeridade e reduzir o déficit quase a zero, mesmo num governo apoiado pela esquerda radical. É de esperar que use esse capital para as suas prioridades a nível comunitário, ter um novo instrumento orçamental para a zona euro que promova a competitividade e a convergência. Afinal, Portugal é o país em toda a União que mais depende dos fundos europeus para investimento público, representando 85% da verba utilizada para modernizar o país. A Turquia prepara-se para lançar uma ofensiva no noroeste da Síria depois das tropas norte-americanas começarem a retirar. Os combatentes curdos prometem defender-se contra uma invasão turca. Na Europa, crescem os receios de um recrudescimento da violência na região, sobretudo favorável ao Daesh. A União Europeia está extremamente preocupada com o anúncio da retirada das tropas norte-americanas do noroeste da Síria, deixando a porta aberta a uma ofensiva turca em larga escala contra as milícias curdas. A França, por seu lado, apelou a Ankara para se abster de qualquer operação militar que contribua para o ressurgimento do grupo extremista Estado Islâmico. Em Bruxelas, a porta-voz da Comissão Europeia, Maja Kocijancic, frisou que reavivar as hostilidades armadas não só vai exacerbar o sofrimento civil, mas também porá seriamente em risco os esforços políticos apoiados pela União Europeia. A UE apela aos garantes do processo de Astana, que incluem a Turquia, para assegurarem a cessação das hostilidades. Os combatentes curdos, que compõem a maioria das forças democráticas sírias, principais aliados dos Estados Unidos na luta contra o Estado Islâmico, acusam Washington de não cumprir os compromissos. No Twitter, Donald Trump afirmou que os curdos receberam enormes quantidades de dinheiro e equipamento para lutar ao lado das forças norte-americanas, acrescentando que eles lutam há décadas com a Turquia. O presidente norte-americano também criticou a Europa, dizendo que os Estados Unidos fizeram um grande favor ao capturar combatentes europeus do Daesh, que depois os países europeus não quiseram aceitar de volta. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan deixou claro que a vasta ofensiva curda pode ser lançada a qualquer momento. As forças curdas prometeram defender-se contra uma invasão turca,
enquanto a população local saiu à rua para protestar contra a retirada norte-americana das posições junto à fronteira com a Turquia. Três cientistas, 2 norte-americanos e um britânico foram esta segunda-feira agraciados com o Prémio Nobel da Medicina este ano. O trabalho dos 3 cientistas centra-se em torno do mecanismo celular de absorção de oxigênio. As descobertas sobre o mecanismo celular de absorção de oxigênio valeram o Prémio Nobel da Medicina, atribuído pela Academia Sueca a 3 cientistas, um britânico e 2 norte-americanos. A Assembleia do Nobel no Instituto Karolinska decidiu hoje atribuir o Prémio Nobel de Medicina e Fisiologia em conjunto a William Kaelin, Sir Peter J. Ratcliffe e Greg Semenza, pelas descobertas realizadas sobre a forma como as células detectam e se adaptam à disponibilidade de oxigênio. As descobertas dos 3 cientistas já levaram à criação de tratamentos para problemas como a anemia e mesmo algumas formas de cancro. Ativistas do movimento Extinction Rebellion iniciaram 2 semanas de protesto para exigir mudanças a favor do clima. Londres, Amsterdão e Berlim foram alvo das ações deste grupo, que já resultaram em mais de 100 de detenções. Mas os manifestantes prometem não parar no objetivo de bloquear as principais capitais europeias. De Londres para o resto do mundo, o movimento ecologista Extinction Rebellion quer parar várias capitais nas próximas 2 semanas para alertar a sociedade para a emergência climática. As ações de protesto não são violentas, mas só esta segunda-feira já foram detidas mais de 130 pessoas na capital britânica por bloquear estradas e edifícios do governo. A desobediência civil deste movimento chegou a Amsterdão, com os manifestantes a deitarem-se nas ruas sob o olhar vigilante da polícia. No entanto, cerca de 50 ativistas acabaram por ser levados pelas autoridades, depois de terem também montado uma tenda na estrada que dá acesso ao Rijksmuseum, o Museu Nacional da Holanda. Berlim voltou a viver um dia de agitação. Os manifestantes cortaram o trânsito em vários pontos da cidade, mas as autoridades decidiram evitar detenções em larga escala. O protesto do Extinction Rebellion acontece precisamente no momento em que se ficou a saber no domingo que o governo alemão reduziu o muito aguardado pacote de medidas pelo clima em função da pressão dos democratas cristãos do partido de Angela Merkel. Agora, não apenas ativistas, mas também alguns membros da CDU, elementos da oposição e organizações não governamentais estão a contestar o executivo. Jessica Salz, für Euronews aus Berlim. E de Itália chegam-nos fabulosas imagens de kitefoil. Na Sardenha, o francês Axel Mazellat conquistou o título mundial pela 2ª vez. Na categoria feminina, a norte-americana e tetracampeã de Fórmula Kite, Daniela Amorose, adicionou mais um título à sua coleção. E ao fim de mais um jornal, até breve.